concentrações. São maneiras de relacionar quantidade de soluto com quantidade de solução. E no estudo das concentrações, a primeira concentração é a concentração comum. Depois nós passamos para a concentração em mol por litro. Falamos também da densidade, que é quando se divide a massa total pelo volume total de uma solução. E existe uma outra concentração também que é muito importante, que é o título. O título nada mais é do que a porcentagem. Existe o título em massa e o título em volume. Então, o significado de título é muito simples. Veja só, você tem uma massa total da solução. A solução é soluto e solvente. Então, a massa da solução é a massa do soluto ou dos solutos mais a massa do solvente. O solvente é único. O solvente geralmente é água. Então, uma solução é a massa do soluto ou dos solutos mais a massa de água. O que significa o título em massa? É muito simples. O título em massa é a porcentagem da massa total que vem apenas do soluto. O que é o título em volume? É a porcentagem do volume total oriunda, é a porcentagem do volume total que vem do soluto. Geralmente o título em volume é usado em soluções onde o soluto é líquido e o solvente também. E você vai me perguntar, existem soluções sólidas? Sim. Por exemplo, o aço. Veja que é homogêneo, né? Como toda solução deve ser homogênea. Então, isso que é o título. Com isso, a gente fecha a questão das concentrações, dos tipos de concentrações. Repito, densidade, aquela mais comum do dia a dia, muitos rótulos de alimentos falam sobre densidade. Lembre-se que a densidade da água é 1 grama por ml. Cada 1 ml de água possui grama. 1 grama, não 1 grama. Depois temos a concentração comum, parecida com a densidade, mas concentração comum não é densidade. Concentração comum é a massa só do soluto dividido pelo volume da solução. A densidade é a massa total da solução dividida pelo volume total da solução. A concentração comum, esse assunto que eu gravei tantos vídeos e deixei registrado no meu canal do YouTube, concentração em mol por litro, antigamente chamada molaridade, que também já foi chamada concentração em quantidade de matéria. Esse é o nome, de fato, mais moderno dela. Essa é a principal delas. Como eu disse, temos também o título em massa e o título em volume. Como eu disse, o título é um percentual. O percentual, pense comigo, se você fala 30%, o que significa isso? Uma fração. E como você aprende em matemática, todo número racional, ele é um número que pode ser representado na forma de fração. Mas ele é um número que também tem a sua representação decimal. Então, 10% é 10 dividido por 100, é 0,1. 20% é o mesmo que 20 dividido por 100, é 0,2. Então, não estranhe que quando você dá a resposta do título de uma solução, geralmente você escreve em decimal, embora não seja errado dizer em porcentagem, até porque o conceito de porcentagem é esse mesmo. Veja, por que é tão importante, por que eu gravo tantos vídeos sobre concentração em mol por litro? Esse assunto é um assunto que atravessa
toda a fisicoquímica. É impossível entender química sem entender quantidade de matéria. Muitas e muitas vezes eu falo sobre isso, repito sobre isso, verifico se os alunos realmente não desviaram a compreensão do assunto. Sempre estou lá verificando, o aluno sabe realmente determinar a massa molar. No final deste vídeo, eu vou deixar um card de um vídeo onde eu ensino como calcular a massa molar, para você sempre rever isso. Por favor, você tem que saber calcular a massa molar, é a base de tudo. Calcular quantos mols você tem é muito simples. É só comparar com a massa molar. E aí, quando você sabe determinar o número de mols de soluto, você apenas faz uma divisão pelo volume da solução e você tem a concentração em mol por litro. Então, vamos lá. Por que é tão importante a concentração em mol por litro? Eu vou te dizer agora. Você, com certeza, ouviu falar na sua vida em pH. O pH é definido como o cologaritmo na base 10 da concentração em mol por litro de H+. Existe também uma medida menos famosa, mas que deveria ser tão famosa quanto o pH, que é o pOH. O pOH é irmão gêmeo do pH. Mas olha só como a vida é injusta. pH é tão famoso, o pOH é desconhecido. Quando você tem o pH de uma solução, o pOH desta solução, ele é aquilo que somado com o pH dá 14. Então, uma solução de pH 2 tem pOH 14. O pOH também é definido com base na concentração em mol por litro. Neste caso, concentração do íon OH-. pOH é menos o logaritmo na base 10 da concentração em mol por litro de OH-. Então, quando você sabe concentração em mol por litro, que não é tão difícil assim, você está pronto para um mundo de coisas dentro da química. A primeira que eu te apresento é essa. Você está pronto para calcular pH. O que é algo que é muito valioso dentro da química. Mas, mais do que isso, você está pronto para estudar a cinética química. Sabe como se determina a velocidade de uma reação? Você tem que determinar a concentração em mol por litro. Cada reagente, são os reagentes que determinam a velocidade de uma reação. Os produtos nada têm a ver com a velocidade. E basta você dizer assim, velocidade de uma reação é igual a uma constante K, você nunca vai ter o valor de Core, você teria que consultar uma tabela, vezes a concentração de um reagente, vezes a concentração do outro reagente que houver. As concentrações são elevadas a um fator que não cabe aqui nesta aula eu explicar. Fator que sua determinação não é tão simples assim. Mas veja que no estudo da cinética química, o estudo das velocidades das reações, qual que é a base? É a concentração em mol por litro. Quando você estuda equilíbrios químicos, o tema que mais cai nos vestibulares há muitos anos, o tema que é esquecido pela escola pública, dificilmente é tratado na escola pública. Um tema tão importante que depois na faculdade faz muitos alunos até desistirem do curso de química, de engenharia, é a base. É um tema muito recorrente nos cursos superiores de química, engenharias relacionadas à química. Aparece também na biologia, muito usado na medicina. O estudo dos equilíbrios químicos, guarde isso que eu vou te dizer aqui,
A base do estudo dos equilíbrios químicos é você montar a chamada constante de equilíbrio de uma reação. E essa constante, ela em si, é uma bobagem, é uma divisão. Tem um detalhe nela. Para montar essa constante, você tem que saber determinar o quê? Concentração em mol por litro de cada participante daquele equilíbrio químico. Veja o termo concentração em mol por litro aparecendo de novo aí. Por que eu nunca digo molaridade? Porque eu sei que se você aparecer na segunda fase da FUVEST e escrever lá molaridade, você vai perder ponto, e pode perder até a vaga do curso que deseja lá na frente. Na indústria, use a linguagem do chão de fábrica. Na indústria se fala molaridade. Nos laboratórios técnicos se fala molaridade. Mas eu te garanto, nos laboratórios de pesquisa das universidades públicas não se fala molaridade, tá? Então, por favor, não insista, não fique escrevendo molaridade. Quando você der o resultado de uma concentração em mol por litro, não escreve lá 2M, um M grandão. E M na química, M maiúsculo, quer dizer massa molar. Eu sempre repito isso. Por que eu sempre repito isso? Porque se você escrever num rótulo no laboratório ácido clorídrico 2M, eu vou entender que você tem ácido clorídrico puro, que você colocou ali 2 massas molares dele. Isso é o que eu tenho que entender. Você deve escrever HCl 2 mol por litro. Escreva as coisas corretamente. Eu tenho frisado bastante que é necessário que você diga exatamente o número de algarismos significativos nas suas contas. E quando você faz relatórios e quando você escreve rótulos no laboratório, que você respeite isso. Isso é uma grande batalha. Mesmo nos laboratórios da pseudo-pesquisa, nós estamos recheados de gente que pensa que está fazendo ciência. Mas se você não respeita a precisão, jogue fora tudo que você fez. E para a ciência não vale nada. Mas faça com muita organização, dizendo os detalhes e respeitando o número de algarismos significativos.